E nós vamos enxergar nesse texto, irmãos, que para que o povo de Deus possa desfrutar das bênçãos do novo céu e da nova terra, é necessário que haja arrependimento, porque o dia do Senhor está próximo. Assim como nós encontramos não apenas a mensagem de Joel, como na mensagem de Isaías e de tantos profetas como Daniel, essas mensagens apocalípticas, essas mensagens que apontam para o dia em que o Senhor voltará para resgatar a sua igreja. Então, para que desfrutemos as bênçãos do Senhor, precisamos observar a nossa vida, assim como a trombeta foi tocada aqui, a igreja de Sião. O profeta irmão Joel é identificado apenas pelo nome Joel, filho de Petuel, e nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte da Escritura nada acerca desse servo de Deus. Apenas Pedro vai narrar algo sobre ele, exatamente essas mesmas verdades, no livro de Atos, no capítulo 2. Ali falando daquele momento do Pentecostes. E aqui, irmãos, precisamos entender que em toda a Bíblia não vamos encontrar o registro, mas sabemos que essa palavra veio da parte de Deus. E que não é tão importante aquele que traz, que é atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida do povo de Deus, entregando a sua palavra e a sua vontade ao longo de toda a história. Então, irmãos, Joel significa em seu nome, o Senhor é Deus. Nós vemos aqui em sua estrutura do contexto hebraico, os seus pais consagraram seu filho a Deus, ao Deus da aliança. Nós vimos isso domingo passado. Então, o Senhor é Deus, significado do nome de Joel. Ele é o Deus da aliança, é o Deus do pacto. É isso que os pais dizem: o meu filho pertence ao Senhor Deus. Ele é um instrumento de Deus, assim como deve ser a minha vida, a sua vida. Irmãos, nenhum dos personagens das Escrituras, eles são diferentes de nenhum de nós. O que nós encontramos é que são pessoas que foram separadas por Deus para uma missão, assim como eu e você. Somos discípulos de Jesus e temos uma missão aqui na terra: anunciar o reino de Deus, pregar o Evangelho e, muito mais importante de tudo isso, ser de fato discípulo de Cristo, andando nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. Então nós temos aqui um relato, como disse domingo passado, de uma confissão de fé dada pelos seus pais. Joel significa o Senhor é Deus, é o Deus da aliança. Joel pertence, irmãos, à classe sacerdotal, porque a sua mensagem, de forma muito contundente, convoca a nação ao juízo, ao arrependimento, ao exame do coração, da sua vida e da sua caminhada. Joel exerceu o seu ministério em Jerusalém, e é para essa cidade que ele se dirige, e é a este povo que Deus manda a sua palavra. Precisamos compreender que a nossa igreja, a igreja que está aqui nesse mundo, irmãos, é uma igreja que é diferente. Ou seja, a igreja do Senhor, ela é comparada à luz, e a luz é diferente das trevas. A igreja do Senhor, irmãos, é chamada para influenciar o mundo e não se deixar influenciar por ele. A igreja não pode amar o mundo nem andar de conformidade com esse século. A igreja não foi chamada para imitar o mundo, porque aqueles que andam de acordo com esse século, aquele que anda de acordo com essa Babilônia, com esse mundo caído, ele anda em desacordo com os estatutos de Deus, com os seus oráculos. E nós sabemos que o pecado atrai a ira santa de Deus, e o pecado provoca o juízo de Deus que cai sobre toda a terra. E não podemos, irmãos, estar alienados ou desapercebidos da verdade suprema, que todo sofrimento, angústia e a morte são consequências do pecado. E todos nós nascemos em pecado, e esse mundo, ele se direciona para toda a prática daquilo que a palavra de Deus condena. E a igreja do Senhor que foi separada, ela não pode viver como que algo místico, como o templo ou o culto nos santifica ou nos purifica, mas a vida não tem nenhuma associação com aquilo que pregamos, com aquilo que ouvimos e com aquilo que aprendemos. Não pode haver um divórcio entre a palavra de Deus, os seus ensinos, a aplicação dela para a nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para sermos luzeiros diante das trevas. A igreja é chamada para a busca, para o andar no caminho do Senhor, porque aqueles que andam de acordo com esse século, com esse mundo, eles atraem a ira e o juízo de Deus. E o profeta Joel chama aqui o povo, e o povo está sendo aqui, recebendo aqui de fato o juízo de Deus por causa do pecado. No capítulo 1, Joel toca as trombetas de alarme para avisar o povo sobre o exército destruidor de gafanhotos. Quando você vem para o capítulo 1 que vemos domingo passado,
Aqui nós vimos o relato nos primeiros 5 versos acerca dessa terrível situação que acomete o povo. E aqui esse relato, ele é literal, é verídico, aconteceu de fato, é um fato histórico. Exatamente o que diz a palavra do Senhor, quando vemos no capítulo 1, verso 3, narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Comeu o gafanhoto migrador. E aqui nós temos o exército de gafanhotos destruindo toda a terra. E como se não bastasse, ainda os mananciais foram afetados. E ali, além do exército de gafanhotos, ainda tem a seca, a falta de água. E vemos aqui que o povo de Jerusalém, esse povo está sofrendo. E a gente precisa entender que a mensagem de Joel cresce na calamidade nacional, através da invasão da praga de gafanhotos, junto com essa terrível seca. O povo está desolado, o povo está desamparado, se sente com medo da morte. A combinação, irmãos, desses 2 eventos trouxe de fato a escassez absoluta em Sião, na habitação daqueles que devem adorar a Deus, naqueles que devem andar nos seus caminhos. A igreja do Senhor é chamada, irmãos, em todo tempo para observar os seus caminhos, para que haja um exame do coração. Porque Deus, quando nós vemos aqui no capítulo 2, verso 13, o Senhor chama a atenção do povo, dizendo aqui a palavra do Senhor: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Porque havia uma prática de rasgar as vestes em momento de calamidade. O povo rasgava suas vestes, se colocava de pano de saco, jogava pó sobre a cabeça, mas o Senhor está falando para o povo que Ele não aceita rituais de corações vazios e com a falta da compreensão e de uma verdade no íntimo. É necessário haver quebrantamento sincero. O profeta tem uma mensagem para o povo de Judá, pois viu que nessas calamidades a mão disciplinadora do Senhor, por causa dos pecados do povo, recaiu sobre toda a nação. E é interessante quando nós observamos o relato, porque é chamada a atenção dos sacerdotes, é chamada a atenção do profeta, é chamada a atenção de todo o povo que adora o Senhor. O profeta Joel está tocando a trombeta de juízo. E agora aqui, irmão, no capítulo 2, pela 2ª vez, nós vamos ver que o profeta, ele continua a narrativa. Segundo os comentaristas, aqui agora é como que ele apontasse não mais esse exército de gafanhotos, mas como os exércitos dos povos para destruir a nação. Os gafanhotos, a seca, a fome e agora os exércitos invasores estão assolando Israel. Aqui nós estamos vendo o anúncio do juízo de Deus sobre o seu povo. Essa trombeta exatamente anuncia essa verdade. Apocalipse fala quando o anjo tocar a trombeta, é a trombeta do anúncio do juízo de Deus recaindo sobre toda a terra. E será que não temos visto as trombetas do Senhor soando? Será que não temos visto sinais diante dos nossos olhos? O Senhor chama ao povo ao jejum, à oração, a confissão de pecados. A igreja não tem mais sabido orar, a igreja não sabe jejuar, a igreja não tem mais buscado a face do Senhor, a igreja não tem mais se prostrado diante do Deus santo, justo e fiel. E o texto nos diz: ainda se agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Alguns comentaristas têm analisado que a igreja do Senhor tem estado com os olhos enxutos demais, não há mais quebrantamento, não há mais, o olhar de desespero diante da calamidade, diante da falta de amor, diante da falta de verdade e sinceridade, não de palavras de lábios, mas de corações convertidos. Meus irmãos, é exatamente o que mostra a palavra do Senhor, não é o mero rasgar de roupas exterior, mas antes de rasgar o coração. Lembra do texto que nós mencionamos vez ou outra aqui, que se encontra no texto do livro de Salmos, o Salmo de número 51, que fala de forma tão clara e objetiva acerca desse coração quebrantado, contrito, do qual o Senhor espera encontrar na sua igreja. Meus irmãos, isso que falamos deve começar a partir daqueles que anunciam, os pastores, os sacerdotes, os ministros do Senhor, a liderança da igreja, a começar por ela, precisamos colocar o nosso joelho no chão, a nossa face diante de Deus, porque o capítulo 1, no verso 13, Joel chamou apenas os sacerdotes à oração. Agora aqui no capítulo 2,
ele convoca a todos a jejuarem, a orarem. É isso que diz o verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o povo de sua recâmara, o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chame os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. A igreja, irmãos, tem sido chamada nesses dias para a busca do Senhor em oração e jejum, em quebrantamento. Sem dúvida aqui nos lembra a profecia de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que nós conhecemos: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diz a palavra do Senhor, então eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aqui nós temos a evocação da congregação, do povo de Deus, da Assembleia dos Santos, dos justos, da igreja do Senhor em toda a terra. A mensagem do profeta Joel, irmãos, de fato é uma mensagem atual para nossos dias, para a nossa vida, para o momento em que nos encontramos, porque o arrependimento é o único caminho para a restauração. Deus chama a sua igreja de forma solene para que ela busque a face do Senhor. Irmãos, nunca começou em nenhum momento da história do cristianismo, da igreja do Senhor, que houvesse um reavivamento, uma mudança que não precedesse uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de jejum e de reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa imundície, do nosso pecado. Precisamos de fato rasgar os nossos corações diante do Senhor, porque Deus não está procurando apenas liturgias, não está procurando apenas aparência, não está procurando apenas modelos, como que algo no verniz, algo que brilha, mas que não tem conteúdo, que não tem profundidade. O Senhor espera encontrar da sua igreja, de fato, homens e mulheres que entreguem o coração, rasguem os corações diante do Senhor, se quebrante. E eu quero exatamente, rapidamente, irmãos, compartilhar sobre o tema a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, irmãos, é o motivo da restauração de Deus diante da sua igreja, do seu povo espalhado por toda a terra. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a restauração de Deus começa na compreensão diante da crise, na compreensão diante daquilo que está diante dos nossos olhos. É isso que a palavra de Deus diz. O profeta Joel entende que a crise é resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra o pecado. A palavra de Deus tem sido anunciada pelos 4 cantos da terra. A igreja tem estado com suas portas abertas. Evangelistas, irmãos, têm anunciado o evangelho pelos 4 cantos. Deus tem levantado homens e mulheres, famílias inteiras para pregoar o evangelho. E a palavra de Deus tem que ser anunciada, mas muitos têm ficado emudecidos, muitos não têm aberto os seus lábios, muitos sequer são identificados como discípulos de Cristo. Muitos pensam que ter os seus nomes escritos no livro de rol da igreja, ou fazendo parte de algumas atividades, isso é suficiente. Mas Deus quer corações quebrantados, contritos. Ele quer um povo santo, que o adore em espírito e verdade, porque o arrependimento é o único caminho da restauração. É isso que diz o texto. Diz o Senhor: convertei-vos a mim. Nós precisamos entender que precisamos ter uma vida de fato aprovada por Deus. Porque talvez pelos homens você tenha aprovação, você tenha um abraço, um aperto de mão, um tapinha nas costas. Talvez você seja chamado de um servo santo de Deus, de um abençoado, mas o seu coração tem estado distante da verdade, do íntimo, de um quebrantamento sincero e contrito. E o Senhor espera encontrar. E aqui nós encontramos o verdadeiro milagre da graça, pois o ofendido é aquele que busca a restauração do ofensor. Deus proclama o anúncio do juízo através da trombeta. Joel está proclamando ao povo que ele se converta, que ele busque a Deus, que ele, se prostre e se quebrante diante do Senhor. O ofendido é quem convida o transgressor a renunciar
a sua desobediência. Ou seja, Deus tem ido ao encontro do seu povo, Deus enviou os seus profetas, Deus enviou o seu próprio Filho. A igreja é aquela qual Deus estabeleceu aqui na terra através de Cristo, através dos seus apóstolos. A igreja registrada no livro de Atos dos Apóstolos mostra uma referência de um modelo de igreja onde os irmãos viviam no comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor do Senhor, e havia testemunhos e alegria na vida do povo de Deus. É necessário que a igreja seja chamada a atenção para ter uma vida sincera aos pés do Senhor. A expressão converter aqui evoca o relacionamento pactual. O povo de Deus é como o filho pródigo que precisa voltar ao Pai Celestial. Lembra da parábola que Jesus conta do filho pródigo? Aquele filho que deixou tudo o que tinha, ele tinha uma casa, uma família, ele vivia na paz, com a bênção. Mas ele disse ao pai: dá-me tudo o que tenho. E preferiu ir para o mundo, e preferiu aproveitar as coisas, achando que enquanto era jovem ele precisava curtir, aproveitar a alegria, aproveitar as coisas desse mundo. Mas ele percebe-se no momento da sua caminhada que tudo aquilo era ilusão. Ele cai em si quando acaba o seu dinheiro, quando foge os seus amigos, quando acaba os recursos. Ele se vê diante dos porcos, enlameado. E ele se recorda e lembra do seu pai e diz em sua mente: talvez o meu pai ainda me receba pelo menos como um escravo seu. Mas é interessante perceber que não basta cair em si, é preciso voltar para o pai. Aquele jovem, ele se lembra do seu pai. E também não basta ter a convicção do pecado, é preciso voltar-se para Deus. Ele volta para o seu pai, e ele esperava ainda que o seu pai talvez o recebesse de uma outra forma, mas o seu pai estava de braços abertos, aguardando o retorno do seu filho. Assim é Deus que tem anunciado a sua palavra, assim é Deus que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, não morra eternamente. A palavra que o Senhor Jesus conta é de um filho que se arrepende e volta para os braços do Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para sermos seguidores desse Evangelho Santo. A palavra de Deus, irmãos, não é para ser vista como algo encantador, belíssima, mas é para ser aplicada à nossa vida. Porque você pode ouvir os melhores pregadores, os melhores, arautos de Deus aí, que tem uma eloquência, uma profundidade, mas se você não se converter, não se arrepender e não se quebrantar, de nada valerá. Muitas pessoas ficam encantadas por buscar algo que acalente o seu coração. Parece que desejam ouvir algo que amasseie o seu ego do intelecto, mas o Senhor deseja encontrar um povo santo, humilde, quebrantado e que ande nos seus caminhos. O povo judeu, irmão, tinha uma relação mística com o templo. Eles fizeram dele um ídolo, como nos mostra o profeta Jeremias no capítulo 7. É interessante essa nota, Jeremias 7, a partir do verso 1, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. É necessário haver transformação de vidas. A igreja do Senhor deve estar reunida com o propósito de glorificar o nome de Deus, de crescer em santidade, em graça, de crescer em amor, em fé e em piedade. Essas são as coisas essenciais da vida. Quando nós encontramos aquela relação de Cristo no Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados sois esses, aqueles que são puros de coração, os pacificadores, os misericordiosos. Irmãos, a igreja precisa compreender que ser um discípulo de Jesus é muito mais do que ser um religioso, um que faz parte do templo, como faziam os fariseus. A confiança desse povo aqui estava no templo e não no Senhor do templo. O povo havia substituído o relacionamento pessoal com Deus pelos rituais religiosos.
Não há nada que no culto salve você. O participar da ceia do Senhor, não existe nada que lhe salve ou transforme a sua vida. Ser batizado também não tem nada místico que lhe transforme, mas de fato crer em Jesus como Salvador. Porque a regeneração precede o batismo, precede a ceia, precede ao momento que estamos reunidos. Porque não é o nome da igreja, ou da doutrina, ou daquilo que você professa que levará você ao céu, mas é Cristo transformando o seu coração. A semelhança, exatamente daquilo que Deus espera, como filhos de Deus sejamos. Hoje, semelhantemente, muitas vezes substituímos Deus pelas obras. Tem muita gente que tem uma relação de atividades eclesiásticas que ao longo do ano tem mostrado: olha, eu faço isso, eu desenvolvo esse trabalho, esse ministério. Mas eu me lembro das palavras de Jesus quando foi à casa das irmãs de Lázaro. E uma das irmãs atarefada, preocupada porque Jesus estava para chegar e fazendo todas as coisas, porém uma estava aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, se deleitando na sua presença. E a irmã dela dizendo: Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí contigo enquanto eu faça tudo? E Jesus disse para ela: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Tem muita gente ativista, muito ativismo religioso dentro das paredes do Senhor, mas muitos têm conhecimento apenas de Deus, de ouvir falar, mas não de relacionamento. Nós precisamos entregar o coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Vida aos pés de Deus, irmãos, precede o trabalho que oferecemos para Deus. Há muito ativismo, há pouco quebrantamento e quase nenhuma busca sincera de se encontrar com o Senhor. Meus irmãos, Deus não se pressiona com formas, com programas, com rituais, com vestes. O Senhor olha o coração, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos, Ele sabe a nossa caminhada, o que temos feito, o que temos oferecido, se temos buscado a sua face em oração, se temos meditado na sua palavra de dia e de noite, porque somente esses são bem-aventurados, somente esses de fato são aqueles que amam a Jesus, porque Jesus diz: aquele que guarda a sua palavra no seu coração, esses são os que me amam. O Senhor Deus busca um povo santo, piedoso, fiel e que pratica obras de justiça. Porque no dia em que o Senhor Jesus voltar, e esses sinais estão muito evidentes, Ele dirá: vinde a mim, benditos, aqueles que são bem-aventurados de meu Pai, aqueles que de fato andam comigo, aqueles que de fato confessam seus pecados e os deixam, aquele que de fato anda nos meus caminhos e, principalmente, obedece a minha palavra. Meus irmãos, em segundo lugar, a restauração vem como resultado de uma volta de quebrantamento completo e verdadeiro diante de Deus. Qual é o processo, irmãos, dessa volta? O profeta Joel, ele continua descrevendo aqui no verso 12, verso 13. Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Verso 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Meus irmãos, temos aqui essa expressão tão belíssima e profunda e tão contundente do profeta, do que o povo deve buscar a face de Deus, deve se humilhar diante de Deus com sinceridade, porque Deus não aceita rezas ou palavras repetidas de forma vãs. O povo de Judá estava endurecido e indiferente à voz de Deus, como ébrios, eles estavam embriagados, eles faziam troça das advertências de Deus, o culto estavam de fato sem os parâmetros dos quais é determinado pelo próprio Senhor. Viviam para os seus prazeres e não se portavam com as exortações do Senhor. Será que nos nossos dias essas coisas também têm acontecido em nosso meio, no meio da igreja? Será que nós temos de fato vindo oferecer a nosso culto ao Senhor? E de fato não é o domingo apenas o dia do Senhor que nos reunimos, que devemos nos consagrar, mas todos os dias da nossa vida. O caminho da restauração, irmãos, é aberto quando voltamos as costas para o pecado e inclinamos a face para Deus. É exatamente como diz Davi: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores.
verso 15 do Salmo 51. E continua dizendo: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, diz o salmista, são o espírito quebrantado, o coração compungido, e contrito, não desprezarás, ó Senhor. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Deus deseja que você possa de fato oferecer a Ele a sua vida no seu altar. Não é apenas um retorno à igreja, à doutrina, a uma vida moral pura, mas uma volta para uma relação sincera com Deus. Porque todas essas coisas, algumas pessoas até podem colocar em prática. Muitos têm conhecimento, muitos têm conteúdo acerca da história, da teologia, sabem fazer uma boa hermenêutica do texto, muitos até conseguem ter uma compreensão exegética da palavra de Deus, mas ainda lhe falta algo. Ainda tem havido uma aridez, uma frieza, assim como o Senhor Jesus chama a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A despeito de ser uma igreja que conhecia profundamente a palavra e que não permitia entrar heresias, mas estava faltando comunhão com Deus, estava faltando quebrantamento sincero aos pés do Senhor. Os fariseus amavam mais a religião do que a Deus. E tem muita gente que, adora o templo e as partes que nele são constituídas, as paredes de bronze, de mármore e granito, e como se essas coisas fossem mais importantes, mas o mais importante é que esse templo haja pessoas santas que adorem a Deus de fato e de verdade com os seus corações. O Senhor não está em busca do bronze nem do ouro, o Senhor está em busca de um povo santo. Os fariseus amavam a religião, eles não amavam a Deus. Eles eram mais apegados aos costumes religiosos do que a comunhão íntima, verdadeira e pura com Deus. Assim como deve ser a vida de um relacionamento de um casal, eles devem ser sinceros, devem ter harmonia, eles sabem que são diferentes, eles sabem que têm defeitos, mas a despeito disso, apesar de mim, cada um entende, apesar do outro, eles se perdoam, eles se amam. Assim deve ser o relacionamento com Deus, um relacionamento de sinceridade, verdade e intimidade. A igreja do Senhor só pode ser conduzida por Deus quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela segue os seus estatutos, quando a palavra de Deus faz mudança no meu coração, não nos meus lábios, não na minha aparência, mas numa vida sincera. A maior prioridade, irmãos, da nossa vida é Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, os nossos catecismos, a nossa doutrina, que diz que a coisa mais importante, o fim da existência humana é glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre, é reconhecê-lo que Ele é o único Deus verdadeiro. Essa é a prioridade da sua vida, porque nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para desfrutarmos da sua companhia, da sua intimidade, desse relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que fala com a sua igreja, Ele fala com o seu povo, Ele está conosco todos os dias, Ele intercede por nós, Ele ama aqueles que o temem. Tem muita religiosidade, muitos, mas tem pouca intimidade com Deus. Muitos conhecem muito acerca de Deus, mas de fato pouco ao próprio Deus. Há muitos que prometem o que não desejam cumprir. Tem pessoas que quando ouvem uma boa exposição no congresso, ou num momento, de um culto inspirativo, e que a palavra foi tão maravilhosa que as pessoas têm uma ideia de que é como se o céu descesse à terra, e as pessoas ficam tão encantadas que prometem tantas coisas a Deus, porém honra apenas com os lábios, mas nega com o seu coração, e não entrega a Deus a verdade do seu coração. Muitos se voltam para Deus na hora em que as coisas apertam, e só se lembram de Deus, de clamar a Deus no momento de dificuldade, no momento do aperto. A isso é chamado, daqueles que têm uma fé
utilitarista, de que usa Deus como Deus da lâmpada mágica, em que eu clamo a Deus, em que eu peço a Deus e tudo se agirá. É mais ou menos uma teologia daquela que você tem que ter fé para que as coisas aconteçam. Mas Jesus ensina diferente na oração que Ele fala para os seus discípulos e para a sua igreja. Seja feita a tua vontade. Foi assim quando Ele foi diante do Calvário. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como Tu queres. Muitos advogam para si que tem uma fé que pode todas as coisas. Mas não foi isso que os apóstolos ensinaram. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é que Paulo era um super-herói que não passava dificuldades, sofrimentos e reveses, porque todos aqueles homens pagaram o preço de seguir a Cristo. Muitos foram crucificados, cerrados ao meio, foram enforcados. Muitos ali, irmãos, passaram dificuldades, como João Batista, o maior dos profetas, do qual o próprio Jesus disse, não havia homem maior do que João. E João morreu sem a sua cabeça. Mas tem muitas pessoas que têm uma fé apenas de busca das bênçãos de Deus. A motivação da busca não está em Deus, mas em si mesmo, em satisfazer a sua vontade, em mostrar que é mais espiritual. Não existe na terra, em lugar nenhum, uma elite de pessoas que tem poder sobrenatural, mas o Deus, pela sua graça e misericórdia, em sua palavra que nunca muda, segundo o seu propósito e seus decretos, Ele age como bem lhe apraz. Deus pode fazer com que os prodígios e milagres aconteçam segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Nós não negamos que Deus não haja nos nossos dias, mas o grande problema é que as pessoas dão tanta ênfase a tantas coisas e esquecem de fato de uma vida sincera aos seus pés, de quebrantamento e de submissão a Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso significa uma volta em sinceridade para Deus. Deus espera que a sua igreja, o seu povo espalhado sobre toda a terra, esteja unida com o mesmo propósito, adorar a Deus, glorificar o seu nome, se quebrantar aos seus pés. Muitos têm um amor comparado como o orvalho, que logo se dissipa, logo se esquece de Deus. Existe, interessante, cantamos hinos de consagração. Ó Deus, consagra minha vida aos teus pés. Mas de fato, nada consagramos a Deus. Cantamos tudo a ti, Jesus, entrego, tudo te entregarei. Mas o nosso coração está fechado. As nossas mãos estão encolhidas. A nossa boca está fechada para anunciar o Evangelho. Os nossos joelhos não têm forças para se prostrar diante de Deus. E a palavra do Senhor tem estado empoeirada. Honramos a Deus com os lábios, mas temos negado ao Senhor as nossas obras. A palavra de Deus, pelo profeta Joel, chamando a igreja, o seu povo, ao arrependimento. Há uma consagração, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com oração, com lágrimas e com choro. Deus, irmãos, não aceita apenas uma religião formal. Ele espera de fato que você venha entregar o seu coração. Por isso que a palavra de Deus, e esse texto é tão conhecido, rasgai os vossos corações, convertei-vos a mim. Deus ouve a oração. Em terceiro lugar, irmãos, a restauração vem com quebrantamento. É necessário que haja, de fato, um quebrantamento do povo de Deus. O verso 14 e o verso 15 nos diz a palavra do Senhor. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião e promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então aqui nós vemos, irmãos, que jejum, muitas pessoas nesses dias têm procurado, não sabem sequer como fazê-lo. Mas jejum não significa nada como uma dieta, uma greve de fome. O jejum também, irmãos, não é uma disciplina de autocontrole. Jejum, na verdade, é um instrumento de mudança. O jejum deve mudar a nós e não a Deus. Deve nos fazer nos esvaziar de nós mesmos. O jejum deve nos colocar em pé de humildade e quebrantamento. Eu li várias histórias de pastores contando sobre a realidade, quão é importante aprender
a consagrarmos ao Senhor. E relatos dizem, eu estava falando logo quando cheguei, de um relato que eu vi de um pastor da maior igreja metodista que tem na Europa. E a igreja dele, alguns anos atrás, ela tinha nada mais do que quase 90 mil membros. Mas no início da caminhada, a igreja estava estagnada. A igreja, os seus bancos eram esvaziados. E esse relato também vimos de um pastor presbiteriano na Coreia. Ele também disse que no momento do ministério, a igreja estava estagnada, estava, as pessoas meio desanimadas, havia esvaziamento. E aí o pastor convoca a igreja para jejuar e orar. E ele diz, e ele faz um voto, e ele diz ao Senhor, e ele fala para a igreja, e fala para a sua família, que iria passar um período longo de jejum e oração, buscando a resposta de Deus. E aquele homem diz que nos primeiros 18 dias estava tudo indo muito bem, mas quando chegou no 19º dia, ele começou a sentir uma fraqueza, uma angústia, um sentimento de tristeza. Aquilo que Deus falou, o coração dele e da sua igreja, fez com que a sua igreja crescesse, que a sua igreja desenvolvesse um ministério santo. Irmãos, na verdade, o que nós precisamos é buscar a face de Deus com sinceridade, é fazer a vontade de Deus, porque de mudança, a oração é o poder da igreja, é a arma que o Senhor nos deixa para enfrentarmos e vencermos as forças do mal. Para Deus, irmãos, não é suficiente apenas estarmos na igreja, ter um culto animado, levantar as mãos e cantar e sorrir. É preciso ter um coração rasgado, quebrantado, arrependido e transformado. Devemos jejuar para reconhecermos em uma igreja sem serem quebrantadas, sem serem transformadas, sem arrependimento. Muitos fazem até alarde de ter uma vida sincera aos pés de Deus. Advogam até uma fidelidade. Mas o Senhor conhece o coração. Porque aquele que jejua está ansioso por ver a intervenção divina. Aquele que se prostra em oração, que tudo pode. Aquele que tem o poder para fazer mudanças. É necessário que nós busquemos a face de Deus. Josafá convocou a nação de Judá para jejuar e Deus libertou a nação